Finalmente, para terminarmos essa aula 6, nossa parte 5, eu acho importante, retomar uma temática, que custa muito caro para o direito, que é o direito de personalidade. Então vamos observar aqui o que eu preparei para vocês. Direito de personalidade, temáticas especiais. Para isso eu vou buscar aqui ajuda, suporte na Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Ela está no topo, do nosso ordenamento jurídico. Ela é aquela norma, a norma constitucional que deve atravessar, todos os direitos, aliás, todo o direito civil, direito penal, Então, o olhar sobre o direito civil deve ser atravessado pela nossa Constituição. Então, observem aqui. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Observe aqui, pessoal, que esses elementos indicados pelo artigo 5º são direitos fundamentais, são direitos individuais. É um direito humano que tem tutela, que encontrou tutela na nossa Carta Magna. Observem que aqui eu estou indicando elementos que são expressões da nossa personalidade. Quais são eles? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. São expressões, O Constituinte poderia ter falado direito de personalidade, mas ele achou melhor indicar cada elemento que compõe essa personalidade. E aqui, pessoal, ele possibilita, e aí é onde vem a fonte de renda da nossa advocacia civil, a possibilidade de buscar reparações, a indenização material ou moral decorrente da violação do direito de personalidade. Não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Como assim uma pessoa jurídica ela vai entrar com dano moral por violação do seu direito de personalidade? Veja, as pessoas jurídicas, a empresa, a fundação, a associação, um partido político, um sindicato, ele também pode ser sujeito em uma ação em que se tenta averiguar a violação, por exemplo, da imagem. Imagine uma empresa, que trabalha com frigorífico, tem lá, a sua imagem abalada por uma fake news que mostra ratos, nas suas instalações. Ou um hospital, que é exposto imagens que não condiz com a sua realidade, ou imagens da obra, das suas obras, e aí é tratado como uma imagem atual. Então a imagem ela é uma expressão da personalidade não só de nós, pessoas físicas, mas também de uma empresa. Uma empresa ela precisa resguardar a sua imagem perante ao seu público-alvo, perante a sociedade. Então, por isso que é importante eu fazer essa observação aqui. Pode uma empresa entrar com danos morais? Investiguem aí em casa. Mas aqui eu já digo que é possível essas ações de reparação material por danos causados à imagem da empresa. Essa imagem ela precisa ser preservada. Então, observamos aqui outras temáticas, para a gente melhorar o nosso entendimento sobre direito de personalidade. Só fazendo uma retomada aqui, os direitos de personalidade, ou seja, o seu nome, a sua honra, a moral, a dignidade da pessoa humana e a sua integridade física. Todos esses elementos estão relacionados ao direito de personalidade.
Então são direitos naturalmente imprescritíveis, como são indisponíveis, não podem convalescer, não se extinguem pelo uso ou pelo decurso do tempo, nem pela inércia, né, da pretensão de defendê-los. Então os direitos da personalidade, né, eles são perpétuos. Enquanto há vida, há direito de personalidade. Não pode ser extintos pela prescrição, decadência. Não há prazo prescricional para os mesmos. Então, por exemplo, na aula de hoje eu vou falar do direito ao uso do nome social, né? Em que pessoas que nascem com sexo biológico, mas se identifica com outra identidade de gênero. É muito comum, né? Não é uma invenção da contemporaneidade. Então, registros históricos de diferentes países apontam esse fenômeno. Então, uma pessoa de 70 anos pode reivindicar, 80, 90 anos, pode reivindicar a mudança do nome social. Como eu falei aqui, o direito de personalidade ele é perpétuo. Então, não há tempo. A qualquer momento pode se reivindicar. Então, o direito ao uso do nome social que seja compatível com a sua identidade de gênero, ele é um direito de personalidade. Ele não prescreve. O que é nome social? Ele é entendido, né, o nome social é entendido como que seja capaz de caracterizar, no caso aqui que nós estamos falando, a ou o transexual, conforme a sua identidade de gênero. A identidade de gênero é como a pessoa ela se entende, que não está restrito, né, ao homem e à mulher. Existem múltiplas identidades de gênero, né? Mas aqui, né, vamos focar nessas duas identidades. Uma pessoa que nasce biologicamente, né, seu órgão genitor indica um sexo biológico, mas a pessoa ela não se sente, né, está na sua esfera subjetiva. Ela adota característica, ela adota uma identidade, ela adota uma personalidade que é divergente. Então cabe, né, o direito, a sociedade tutelar o direito dessa pessoa a vivenciar a sua personalidade conforme ela entende ser adequada para expressar a sua existência. Então o nome social, portanto, é aquele por meio do qual o indivíduo é reconhecido perante a sociedade, ainda que não revele, né, embora não revele seu nome de registro, né, registrado. Desculpe aqui o erro ortográfico. E aí, pessoal, eu trago para vocês um tratado que o Brasil é signatário, né, que foi um tratado estabelecido lá na Indonésia e que ele envolve, né, os direitos das pessoas pertencentes às minorias nacionais ou étnicas, religiosas ou linguísticas, né, que são os princípios de Yogyakarta, né, uma cidade lá da Indonésia. Observem, é uma expressão do direito de personalidade. Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida em qualquer lugar como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gêneros diversas devem gozar de capacidades jurídicas em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e identidade de gênero autodefinidas por cada pessoa constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos da sua autodeterminação, dignidade e liberdade. Então, é um direito de personalidade, é um direito humano, é um direito que tem tutela na nossa Constituição Federal. Quando ela diz, né, no artigo 3º, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, identidade e qualquer outras formas de discriminação. Por isso, né, que este documento assinado pelo Brasil,
né? Ele informa no seu artigo 28 o direito dessas pessoas que são vítimas, né, de uma violação de direitos humanos por conta da sua identidade, ou da sua identidade de gênero, ou sua orientação sexual, buscar reparações, né, no âmbito jurídico. Então toda pessoa vítima, né, de violação de direitos humanos, inclusive por razões da sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem direito a recursos jurídicos eficazes, adequados e apropriados. É importante informar que o STF reconheceu, né, que a homofobia é crime. Então, aqueles que forem homofóbicos não é mais piada, nunca foi. Mas agora essa pessoa ela pode ser responsabilizada, né, na esfera criminal. Essa é a interpretação que o STF nos promoveu, né? E é uma forma de salvar vidas, né? O Brasil é um país que se destaca nos piores rankings em crimes de natureza homofóbica, né? Ainda mais em um país em que também mata muitas mulheres, né? Então o Brasil ele ocupa esses rankings extremamente prejudiciais à nossa imagem e ao nosso povo, né? Para encerrar a nossa aula, como é que eu faço, né? Como é que as pessoas que querem mudar o nome, né, querem adequar o seu nome, o nome social ao nome de registro? Porque uma coisa é o nome social, né? Outra coisa é o nome que está lá na carteira de identidade. Por exemplo, a universidade privada que eu trabalhava, já por uma resolução interna, portaria interna, já permitia que as pessoas transexuais fossem chamadas pelo nome social na chamada. Ela tinha que fazer uma solicitação administrativa. A Federal da Paraíba, eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado também, né, independente da mudança judicial, ela poderia pleitear administrativamente, né, ser chamada pelo seu nome social. Mas como é que eu faço para o nome social se transformar no nome de registro? No Brasil, não há uma legislação que regulamente e determine a alteração imediata do registro civil. Então, as pessoas ou a pessoa transexual, ela deve pleitear judicialmente a alteração. Então vocês, como futuros advogados e advogadas, juízes ou juízas, né, promotores ou promotoras, podem se deparar. Mas aqui, pessoal, não é uma situação, minha opinião, minha igreja, mas por quê? Ou é homem ou mulher. Né, guarde essa opinião para sua casa, porque se você estiver na esfera pública, né, você vai ter que seguir a Constituição Federal, o que diz o STJ. O STJ, né, o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele vem autorizando a modificação do nome que consta no registro civil, bem como a alteração do sexo, né? Você mudar também o seu sexo no seu documento. Entretanto, né, ele exige que haja uma averbação, né, no livro do cartório que foi feito esse procedimento. Veja, na averbação você pode dizer como se deu essa mudança, que a averbação só quem vai saber, quem vai chegar lá no cartório. Mas no documento, né, lá no documento não pode ter nenhuma menção que essa pessoa ela é trans, que essa pessoa modificou judicialmente, porque isso pode ser uma demarcação, né, explícita e geral. Veja, a gente vive em uma sociedade que ela não respeita a diversidade, né, de masculinidades tóxicas, né, que você precisa reafirmar a sua existência enquanto homem, macho, a partir, né, da discriminação do outro, né, a partir, né, de elementos raivosos, né. Então, aqui, pessoal, para evitar esses pretextos para situações discriminatórias, não importa, né, como foi feita a mudança para fins documentais, o que importa é o que está lá no documento,
né? Então, não pode fazer menções no registro, que muda no RG, na certidão de nascimento, né? Como foi dado essa mudança. Eu quero informar também o que diz, né, um manifesto do dia 26 de maio do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que eu acho que é importante para a gente fechar com chave de ouro esse assunto. As sexualidades, os gêneros e os corpos que não se encaixam num binarismo convencional, masculino, feminino, macho ou fêmea, não podem servir de base para classificação psicopatológica. Então não é doença, não se trata de nenhuma doença. Você seguir uma orientação ou uma identidade que seja divergente do padrão estabelecido socialmente ou estabelecido por relações religiosas, etc. O que a doença trans é social. Essa é uma questão social. Então, ser homofóbico, ser transfóbico é uma opção. Ser gay, ser lésbica, ser transexual não é uma opção. Então você pode optar ser um idiota ou não ser um idiota. Então opte por não ser um idiota. Então a doença trans é social, é a ausência de um reconhecimento dessas pessoas como cidadãs. É a ausência de reconhecimento do seu direito de existir, de amar, de desejar e de ser feliz. Então essa ausência de empatia, de alteridade, esta é uma doença e não a existência como tal. Então, pessoal, direito de personalidade e nome social, né? Eu trouxe aqui uma expressão usada num artigo científico de dois doutores em Direito da Federal do Paraná. O nome constitui elemento indispensável para o desenvolvimento da personalidade, que criar empecilhos ao uso do nome compatível com a identidade de seu titular fere diretamente a dignidade da pessoa humana, indo de encontro ao objetivo principal dos direitos de personalidade. Então, você não respeitar isso, você está violando o direito de personalidade, você está sendo um antijurídico, né? Você está enfrentando os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, né? Então, se vocês não concordam com esses preceitos estabelecidos pela Constituição Federal, talvez o curso de Direito não seja o seu local. Talvez haja outros cursos de graduação aí para vocês cursarem. E assim encerra a nossa última parte da aula de Direito Civil.